Dia, amores! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma nova aulinha de ciências, dando continuidade, ao capítulo 1 que nós vimos na semana retrasada. E aí nós paramos na página 150, mas vamos iniciar hoje, pode escrever lá em cima do seu livro, na página 151, aula e data, tá bom? E o título da nossa aula e da nossa data, você pode colocar aqui em cima, o título está aqui embaixo, Posição do Sol no Céu. Muito bem, a gente já falou um pouquinho disso, né, pessoal? Da posição do Sol no céu, a gente já conversou que o Sol não se movimenta, ele fica paradinho no céu, e o que se movimenta é os planetas. A Terra faz o movimento de rotação, e aí quando ela faz esse movimento de rotação, ela se movimenta fazendo os dias e as noites. E o movimento de translação, quando ela faz uma volta completa em volta do Sol, que dura 1 ano, certo? De rotação, 24 horas. É só uma volta, tá? A rotação. E vários movimentos de rotação vira translação em volta do Sol, tá bom? É importante a gente saber que esse fenômeno de rotação da Terra, que a Terra realiza, ele faz com que a gente tenha a impressão de que o céu está girando, que o céu está girando ao longo de um dia. Só que não é o céu que gira. Mas essa impressão que a gente tem faz a gente pensar, por isso que a gente pode dizer que o Sol possui um movimento aparente, porque a gente tem essa impressão. Mas, na verdade, é uma impressão. Isso não acontece. Por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol, tá bom? Aí, na página 151, vai falar também para vocês que um fenômeno muito importante se dá ao nascer e ao pôr do Sol, quando ele está próximo à linha do Equador, aquela linha que divide o hemisfério norte do hemisfério sul, tá? E o que isso acontece? O que isso faz? Isso faz com que certas regiões do planeta, as sombras dos prédios, das árvores e até mesmo a nossa própria sombra, elas fiquem maiores. Porém, quando ela está próxima do meio-dia, quando o Sol está mais alto no céu, as sombras e os objetos, parecem, e até as pessoas parecem menores. Olha que interessante. Se você observar aí, na página 151, nós temos duas imagens. Olha só, a imagem da sombra projetada bem maior de uma pessoa e bem menor. Vamos ler as legendas? Na primeira está dizendo assim, sombra de pessoa no final da tarde. Então, quando está terminando o dia e o pôr do sol começa a surgir, a sombra aumenta de tamanho. Quando é, meio-dia, a sombra fica pequenininha, ela diminui o tamanho, tá? Isso devido ao movimento de rotação. O Sol vai projetando a sombra, de um objeto, de uma pessoa, e aí, conforme esse movimento vai ocorrendo, essa sombra tanto aumenta ou diminui, tá bom? Na página 152, nós temos lá em cima, uma informação importante que você vai pegar um marca-texto e vai sublinhar. Lá em cima, como a Terra sempre gira na mesma direção, no mesmo sentido, ela não muda. Ela gira de leste para oeste, Ela não muda esse movimento, ela não gira ao contrário, ela sempre está girando na mesma direção. Então, com esse sentido, o sentido de rotação, como ele não se inverte, o Sol surgirá sempre na mesma direção. Você pode sublinhar o primeiro parágrafo aqui, pessoal, do seu livro, que está dando essa explicaçãozinha que é importante você marcar com o seu marca-texto. Como a Terra gira sempre no mesmo sentido, isto é, ela não inverte seu sentido de rotação. O Sol surgirá sempre na mesma direção, tá bom? Aí embaixo tem um deverzinho que você pode estar fazendo, o número 1 e o número 2, super facinho e tranquilo. E aí a gente vai reiniciar, no capítulo 2, falando sobre os instrumentos de localização, É o nosso próximo assunto. Muito bem. Aqui vai falar para vocês
que antigamente, quando os seres humanos eram nômades, né, eles não se fixavam em lugar nenhum. E com o passar do tempo, né, essas pessoas foram se fixando aos lugares. Por quê, tia Fernanda? Porque eles começaram a domesticar os animais, começaram a entender da agricultura, então eles não viam mais necessidade de ficar se locomovendo de um lugar para o outro. E eles passaram a se fixar nos lugares. E aí, né, como é que eles faziam para se localizar e para explorar os novos territórios sem ter que se mudar dali? Eles começaram a ter como referência o nascer do sol, o pôr do sol. Eles começaram a ter referência do sol e também, pessoal, eles começaram a ter referência das estrelas no céu, até para navegação, tá? E aí eles começaram a se orientar por esses astros, né? Por essas duas coisinhas que existem lá no sistema solar, pelo Sol e pelas luas. Então, essas eram as referências daqueles povos, tá bom? Mas depois disso, os seres humanos eles começaram a desenvolver instrumentos de localização. E um instrumento de localização que a gente pode observar aí nesse celular, né, é o GPS. O GPS está dentro aí desse aparelho e ele é um instrumento de localização de fácil acesso, tá? Esse é um dos instrumentos de localização inventados pelo homem. Na página 154, nós temos o mapa mundi. Olha aqui, ó. O mapa, pessoal, pode sublinhar lá em cima. Mapa é uma representação visual de um local na Terra. Pode ser de um planeta inteiro, pode ser de um bairro, de uma pequena região. O mapa, ele pode te dar diferentes representações visuais, né, de locais. Ele é um instrumento de localização. E aí, no caso, está te mostrando um mapa mundi. Abaixo disso tem os pontos cardeais. Os pontos cardeais, né, eles querem indicar, né? Quando eles querem indicar algum lugar no mapa, para a gente ler um mapa, a gente utiliza os pontos cardeais como referência, tá? Eles são uma referência. Olha aqui no mapa mundi, ó. Tá vendo aqui os pontos cardeais? Ele tá aqui para te dar a referência de uma localização. E quais são esses pontos cardeais? Os pontos cardeais, eles são fixos, eles não mudam, tá? Já foi determinado isso e isso não tem como mudar essas referências. E aí nós temos os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. A tia fez até uma representação aqui, ó, para vocês, ó. Olha lá, norte, sul, leste e oeste, tá vendo? E em volta dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, pessoal. São esses, ó, o noroeste, o sudoeste, olha aqui, ó, o sudeste e o nordeste, tá bom? Aí, tia Fernanda, essa representação também é conhecida como Rosa dos Ventos. Sim, porque parece esse desenho aqui, ó, nos lembra um formato de uma flor, de uma rosa. E como é que a gente grava isso? Facinho, olha aqui, ó. NO, tá vendo? É do lado oeste, ó. Noroeste, olha aqui a palavrinha oeste escondida. Ó, oeste, oeste. Aqui, ó. SO, tia Fernanda, ó. Sudoeste, oeste, oeste. Então, tudo que for oeste, ó, vai ficar desse lado de cá. Então, é fácil a gente decorar assim. Tá vendo, ó? Oeste, olha aqui, ó. Oeste, noroeste fica desse lado, NO. Sudoeste, ó, oeste fica desse lado, tá bom? E o lado de cá? O lado de cá, pessoal, é o nordeste, olha aqui, ó. Este, lembrando leste. E aqui embaixo, ó, sudeste, ó. Este, lembrando leste, sudeste, tá bom? É só uma representaçãozinha para vocês terem a noção, tá? Dos pontos colaterais. Na página 155, também, nós vamos falar, né? Eu já falei para vocês, mas tem mais um pouquinho da explicação aí, dizendo para vocês que o Sol sempre nasce na direção leste e se põe na direção oeste, tá bom? E considerando a nossa posição em relação ao Sol, sempre vai nascer na direção leste e se pôr na oeste. Mas para que isso seja, né, válido, é necessário a gente se colocar como ponto de referência, né, para fazer as direções leste e oeste.
ok? Eles vão se referir à nossa posição. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, estica o bracinho para o leste e o outro para o oeste, porque a gente vira a referência, tá? Aí embaixo tem o número 1, que tem uma atividadezinha. E na página 156 nós temos mais um instrumento de localização, que é a bússola, né? Quem já brincou com a bússola, ou já brincou com um ímã, sabe como isso funciona, né? O ímã, ele atrai metais e outros ímãs. Por quê? Porque dentro dele tem uma agulha magnética, né? Que faz com que os ponteiros que tem ali dentro se movimentem, tá? Mas eles sempre estão direcionados para as duas extremidades do polo, tanto o polo norte quanto o polo sul, tá? É para esse lado que o ímã está sempre direcionado. E como a nossa Terra, né, funciona como um ímã gigante, né, chamados polos magnéticos, esse ímã ele se movimenta de acordo, né, com a direção que a gente posiciona essa bússola, tá bom? Sempre em direção norte e sul. E aí, conforme a gente vai utilizando, esse ímã magnético ele vai se movimentando. E o interessante é que a bússola já existe há muitos anos, pessoal, há milhares de anos. Ó, ela foi inventada pelos chineses, olha que bacana, e usada desde o século IV antes de Jesus Cristo nascer. Olha quantos anos já existe a bússola. E aí nós temos a imagem de uma bússola, a representação de uma bússola, que vocês podem ver, tá? Aqui, ó, ela vem com umas letrinhas diferentes. Aqui nós temos uma legenda de tradução, tá? Mostrando pra gente que o W aí, ó, nessa simbologia aqui em cima, ó, que nós temos o W, né, é o oeste, o E é o leste, o NW o noroeste e o SW o sudoeste. Então, ele é traduzido. Na página 150, nós temos o gnomon. O que é isso, tia Fernanda? Esse foi um dos primeiros instrumentos utilizados pela astronomia, pessoal. O que consiste esse instrumento? É uma vara fixada no chão verticalmente, tá bom? E essa vara no chão, ela, com o contato da luz do sol, ela produz uma sombra. E é como se essa sombra fosse movimentando. E aí você tem que construir um relógio do sol, né, para fixar essa vara e colocar os ponteiros que você vai ver na projeção da sombra. É como se a sombra estivesse andando, é como se os ponteiros estivessem andando de um relógio. Muito interessante, né? E aí a gente observa, né, que a sombra projetada pelo gnomon, ela é maior em 2 momentos ao longo do dia. Logo assim que o sol nasce e um pouco antes do pôr do sol. Ela é bem maior, mais extensa, tá? E também ela vai diminuindo aos poucos, que próximo ao meio-dia a sombra fica bem pequena, bem menor, tá bom? Depois ela volta a aumentar de tamanho. E aí embaixo vocês podem ver o relógio de sol. O relógio de sol, ele pode ser construído usando um gnomon. E as repartições que devem ser divididas em 12 partes, igual a gente tem no nosso relógio, tá bom? Em 12 horas. E aí, isso vai sendo mudado ao longo do tempo, ao longo das horas, né? E o relógio de sol também é interessante a gente saber que ele não funciona em dias nublados nem em dias chuvosos, tá bom? Porque tem pouca luz do sol. Para essa sombra projetada funcionar, a gente precisa da luz do sol. Aí nós temos aqui a imagem, ó, do relógio de sol, né? E a gente pode também, em vez de usar isso aqui, usar essa varinha esticada e montar um gnomon. Quer ver? Vamos para a página seguinte, ó. Na página 158 vai mostrar para vocês aí, ó, como mais ou menos projetar um gnomon. Vocês não precisam fazer, tá? Mas olha lá o solzinho no céu, a vara esticada no chão, projetando a sombra para marcar as horas. Olha lá. Aí os meninos fizeram uma marcação no chão e conforme, né, vai passando as horas, essa marca, essa sombra vai sendo projetada de formas diferentes. Olha lá, aqui ó, a sombra projetada para cá, tá vendo? E aí eles estão fazendo as marcações, tá bom? No período da tarde, né,
vai marcar de novo na circunferência. Então, eles vão traçando linhas para marcar a posição dos horários conforme as posições que o Sol vai batendo naquela estaca e projetando a sombra dentro daquele desenho. Ok, pessoal? Isso aí vai até a página 160, tá? Até a página 60 tem essa explicaçãozinha. Vocês não precisam fazer essa atividade aí, tá bom? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que fazer os exercícios da página 152, 155, 156 é só para você pensar, não é para responder. Na 157 também tem uma perguntinha aí para você pensar, não precisa responder. E na 158, 159 e 160, você não precisa fazer, mas é interessante que você leia, até porque você também vai ter como referência os pontos cardeais, tá bom? Você vai ter uma sugestão aí de atividade. Quem quiser fazer, pode fazer, mas não é necessário fazer. Só você lendo as legendas, as explicações, já vai ter uma ideia, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Esse assunto não é difícil, basta a gente ler com calma, ler tudo de novo que a tia explicou do livro. Vai lá, lê, presta atenção. E se tiver alguma dúvida, você tira no ao vivo com a sua professora. Combinado? Um beijão, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho e até a próxima aula de ciências. Beijos!